Oiê, hoje eu trouxe o meu marido Olá, tudo bem, pessoal do canal da Cristine por aí? pra gente falar sobre o Swiss Travel Pass. Primeiro, o que que é o Swiss Travel Pass e para quem ele é? Então, o Swiss Travel Pass é uma forma de transporte por trem, né? Obviamente, por trem ou ônibus, ou aqueles trens que tem internos na cidade ali em Zurique. E Suíça também como um todo, né? a Suíça como um todo, que tu pode usar em todo o território da Suíça. E também tu pode ter desconto em passeio de até 50%, né? Em Teleféricos. teleféricos também. Então é basicamente isso. Então, assim, para quem é indicado? Para pessoas que vão ficar mais de um dia na Suíça. Por quê? Porque dependendo de para onde tu vai, do destino que tu vai, a viagem fica muito mais cara. Então, só um exemplo. Ano passado, a gente tinha ido lá na Suíça e a gente queria fazer transitar ali entre os Alpes, né? As cidades mais famosas, que é Interlaken, Lauterbrunnen, Grindelwald. Grindelwald. E também depois a gente ia para Itália, a gente ia para Como. Só que só a ida para Como depois ia ficar muito mais caro. Acho que era isso, né, amor? Tu lembra como é que foi? Acontece. O Swiss Travel Pass, você não paga por trechos. Ou seja, você entra no trem, você apresenta o Swiss Travel Pass pro guarda ali, pro fiscalizador, né? E tá tudo certo. Você pode andar o quanto você quiser. O problema é que quando você não tem, e se você descer numa estação, você vai pagar aquele trecho, e ao subir novamente no trem, você vai pagar mais um trecho. Então, se você for visitar 3 lugares, às vezes você vai passar por 5, 7 trechos. Multiplica isso por francos suíços para você ver. Só que tendo o Swiss Travel Pass, você tem esse passe livre pelos determinados dias qual você comprou. Nós compramos para 3 dias. Então a gente conseguia andar diversos trechos sem ter que ficar pagando adicional por isso. Então é muito bom para quem quer conhecer vários lugares da Suíça. Se você vai ficar em Zurique e vai ficar só ali e vai embora, talvez não valha a pena. Porque você talvez nem sei se vai andar de trem, no máximo para ir embora ou para chegar, mas se você quiser conhecer de fato aqueles vilarejos, ir para Zermatt, ir para St. Moritz, ir para Grindelwald, ir para outros lugares, vale muito a pena ter, porque cada trecho, se você for somar, dá muito mais caro. A moça que nos ajudou lá na estação de Zurique, ela fez o comparativo, que a gente queria ir no Oceansea, Lauterbrunnen, e aí o Grindelwald nem tava no Não, nosso não tava. A roteiro. gente que Só que decidiu depois mesmo. como a gente viu que a gente ia realmente assumir o passe livre, então a gente colocou mais lugares. A gente ia até fazer mais, mas eram poucos Sim. dias. Então a gente viu que realmente a gente ia gastar muito dinheiro com os trechos sozinhos, somados sozinhos, isolados. E aí quando ela colocou ali o valor que ficaria se a gente pegasse o Swiss Travel Pass para 2 pessoas, para 3 dias sairia mais em conta. Então a gente não pensou 2 vezes e isso nos deu mais possibilidades ainda para além do aquilo que a gente estava planejando antes da viagem. Então para nós valeu muito a pena. Nunca é barato para o brasileiro ter o Swiss Travel Pass, independente dos dias. Mas quando você vai fazer uma viagem dessas, que é uma viagem geralmente do sonho de quem for para lá, é algo assim, é fantástico, É a Suíça de palavras, verdade, né? não tem nem palavras para dizer, né? E se você consegue, às vezes, adicionar mais um lugar do sonho, talvez um lugar que você não sabe qual vai ser a próxima vez, se é que vai existir uma próxima vez que você Exato. vai ir lá de novo, então vale a pena você ter essa liberdade de ir mais em 1 ou 2 lugares, porque é muito enriquecedor, são experiências muito enriquecedoras e financeiramente vale muito mais a pena ter esse passe livre dentro da Suíça através do Swiss Travel Pass. E por que que a gente não conseguiu ir em mais lugares? Porque por mais que ali os Alpes, um seja perto do outro ali no mapa, na realidade não é, né, amor? É bem mais longe. Então, por exemplo, a gente indica muito vocês ficarem em Interlaken, usarem como ponto focal para conhecer toda a questão dos Alpes ali, os lugares mais famosos e também para a questão de deslocamento. É o melhor lugar que tem para isso. Mas o Ocean em si, por exemplo, no dia que a gente demorou quase, acho que foi 2 horas para chegar até em Kandersteg, né, amor? A gente teve que fazer Exatamente. uma baldeação de trens e demorou muito. É porque de Interlaken para Kandersteg, que é onde fica o lago do Oceansea, existem trechos tanto de trem quanto também de ônibus. Então leva bastante tempo. E como escurece muito cedo lá, você tem que se programar muito bem para você chegar num tempo cedo, para que você consiga ter tempo hábil de aproveitar o momento e ainda voltar também num tempo hábil. Tanto que nós no dia, a gente perdeu um dos nossos horários de trem que a gente teria para ir embora da Suíça, porque a gente
não conseguiu se programar da melhor forma para poder aproveitar o Ocean Sea e chegar a tempo de ir embora para a Itália naquele dia. A gente fez. Aí entra outro benefício do Swiss Travel Pass. Nesse momento de ir embora, por ter perdido um trem que não tinha muitos horários, a gente teve que fazer de 5 a 7 trechos a mais para poder ir embora da Suíça para a Itália. Eu até brinco com a Cris de que parecia que eu tava na caverna do dragão, que parecia que tu nunca saía de lá. Gente, a gente pegou muito trem. A gente ficou assim, ó. Que horas que mais ou menos a gente chegou na Itália? Acho que foi 4 horas da manhã, sendo que a gente saiu, acho que era 7 horas da Suíça. 7 horas da noite Pra e você ter chegamos noção. entre 4 e 5 horas da manhã, tendo pego 5 ou 7 trens a mais, porque a gente perdemos um horário, beleza, o próximo horário vamos dizer assim, é às 11 da noite. Aí como o nosso trem, ele não deu tempo de chegar, a gente não conseguiu pegar tempo, o próximo era só às 4 da manhã. E aí o que acontece? Adicionou mais trechos. Aí a gente tinha que ir para um trecho para tal lugar, depois para outro lugar, para pegar o nosso ponto final para poder ir embora. Gente, a Suíça, ela é muito gigante. Tem muito vilarejo espalhado. Então, assim, e era a nossa primeira vez. E mesmo assim, a gente não perdeu nenhum trem, né? E tu tem que trocar de plataforma também. Chegou em uma plataforma, tem que ir pro outro lado. Ou tem plataformas que eram enormes também, que a gente tinha que andar muito. Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso, porque mesmo sendo grande ali a questão da Suíça, a gente não se perdeu. Então, eu creio que vocês também não vão se perder. Até porque existe o Google Maps, existem as O placas próprio também chat que GPT vocês vão ajudou se guiar. bastante. Exato, tendo a noção básica de inglês, vocês vão conseguir se guiar, apesar de que lá é muito forte o alemão, tá? Porque a Suíça é alemã, então tem essa parte na Suíça alemã, a francesa e a italiana. E também outra questão, o próprio aplicativo. Então, a gente tem a questão do Swiss Travel Pass, que eles te dão numa folha, que parece uma folha de boleto, acho que é, né, amor? Um papel mais Um grossinho, papel assim. mais grossinho, que daí, chegando a fiscalização ali, o fiscal tu mostra. E também o aplicativo, que a gente poderia escanear, colocar no aplicativo e mostrar só o aplicativo, que é super Como tranquilo. a gente estava testando a internet, a gente ficou meio assim, não, vamos A pegar o gente papel ficou na meio assim. mão, que era a primeira vez que a gente estava usando, inclusive, o aplicativo do Olafly. Inclusive, nós temos um cupom, né? Inclusive, nós temos um cupom no Olafly. É melhor internet. A gente fez toda a Europa clássica, inclusive a Suíça. A gente foi para os cafundós da Suíça. E a internet, ela foi a melhor, assim, tanto em velocidade, quanto questão de não falhar. Não falhou em Não nenhum falhou lugar. em nenhum lugar, e inclusive a gente, nessa ida embora da Suíça pra Itália, a gente passou por vilarejos que tinham 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, assim, ó, Exato. no final do mundo, do planeta, e a internet não parava de funcionar. A gente ficou realmente impressionado, tanto que a gente foi atrás dessa condição pra vocês, porque a gente gostou muito. E como a gente gostou muito, é bom a gente compartilhar coisas que a gente gosta, né? Então a gente não se arrepende nem um pouco, porque nos ajudou muito. A gente não passou dificuldade nenhuma, até porque eu trabalho com muitos clientes pelo mundo todo, e a gente estava trabalhando também, estando lá na Suíça, e a Cris Fazendo também, reuniões. fazendo reuniões em tempo real, sem travar nada, assim, absurdamente, uma qualidade ótima E a mesmo. gente foi para ilhas. A gente estava em Capri fazendo E reuniões. internet, Andando sobre a ilha, e a internet, ela simplesmente não nos abandonou em nenhum momento. Então, assim, ó, podem ficar tranquilos, porque é melhor. Eu tô em bastante grupo, assim, de viagem, e eu vejo muitas pessoas indicando, né, umas marcas aí muito desconhecidas, mas falando que falha e tudo mais. Gente, a Ola não falhou, assim, ó, em nenhum momento. Então, fica aí a indicação para vocês. outro ponto muito importante é que na Suíça, não é na verdade só na Suíça, tá? Qualquer viagem a gente tem gastos imprevistos, tá? E qualquer gasto imprevisto na Suíça, países assim caros mesmo, Noruega, mas focando aqui na Suíça, qualquer gasto imprevisto acaba sendo muito alto. Então, estudem bastante o que vocês vão fazer. Se possível, tenha alguma reserva, algum cartão de crédito reserva, porque vocês não vão querer passar por imprevistos nesses países. A gente está passando aqui informações para vocês justamente para evitar a probabilidade de vocês passarem por imprevistos. Então, essa questão dos trens, se você estiver o Swiss Travel Pass, você vai gastar um pouco mais, vai, num primeiro instante. Mas talvez se você não compre o Swiss Travel Pass e precise pegar mais trechos de trens lá, vocês vão ter pago mais do que o Swiss Travel Pass, andando muito menos e passando muito mais dificuldades. E detalhe, é para trem, ônibus e aqueles trens internos. Então, assim, gente, cobre todos os meios de transporte na Suíça. O que, assim, ó, é uma mão na roda absurda. Fora que tem os descontos também
em passeios, que nem quando a gente foi Exato. no Ocean Quando a gente Sea. foi no Ocean Sea, a gente conseguiu o desconto nos teleféricos, por exemplo. Então ficou quase a metade. Ficou metade, né? Ficou a metade do preço, Metade a do gente pagou preço. metade. E a gente não sabia, confesso pra É, vocês que a gente descobriu não na hora. sabia. A gente descobriu na hora, porque ela perguntou se a gente tinha o Swiss Travel Pass. E a gente, sim, então vocês têm desconto. E depois pesquisando, a gente viu que a gente tinha. A Exato. gente não aproveitou o suficiente, eu vou dizer pra vocês. Mesmo a gente andando por quase toda a Suíça, e isso já valeria todo o preço do Swiss Travel Pass, a gente poderia ter aproveitado mais, fazendo mais passeios pra pagar metade do preço, né? É. O que compensa muito. E detalhe, a gente fez esse passeio, mas a gente também tinha comprado um passeio de barco pela Get Your Guide, que também é muito bom, tá? Conto na Get Your Guide também, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas assim, no fim, a gente não conseguiu fazer o passeio de O barco. passeio foi cancelado pelo mau tempo e a gente só ficou sabendo na hora lá. E prestem atenção, porque verão e inverno muda as datas dos passeios de barco ali pelo rio Brienz e Thun, né? Isso. Muda o horário, então prestem muita atenção. Inverno e verão é totalmente diferente. Ele sai de um horário que ele não sai do verão e vice-versa. E esses lugares mais frios, eles ficam sujeitos à temperatura e o ambiente, né? Exato. Do dia. Estava Então, chovendo bastante. fiquem muito atentos a isso, né? Na Suíça, principalmente, mas esses países com muito frio, às vezes são cancelados os passeios, então tem que ficar de olho nisso. A gente não teve problema, a gente conseguiu, inclusive, o reembolso do valor do passeio de barco. Total, Então, isso que é muito bom, mesmo o Get no Your Guide dia. nos ajudou bastante ali nesse sentido. Exato, Até- a gente cancelou no dia, a gente conseguiu. Até por esse é um motivo que a gente procura sempre comprar os passeios por ali, porque é muito seguro, é muito tranquilo, né? Exatamente. Questão também, convertendo ano passado para real, quanto que a gente gastou? No Swiss Travel Pass, a gente gastou uns 3 mil e pouco. Porque o que acontece? Deu 442 ou 444 francos, tá? Hoje a gente conferiu. Hoje daria 254 francos para 3 dias o Swiss Travel Pass para uma pessoa. Então, se a gente fosse somar para 2 pessoas, dariam mais ou menos uns 508 francos, tá? Vamos considerar que é 6,70 por volta. A gente teria uns 3 mil e pouco, quase 4 mil reais para 2 pessoas para 3 dias. A gente, na hora, a gente pensou, nossa, vamos gastar um dinheiro a mais que a gente não esperava. Mas, depois, pensando na vivência que a gente teve, no quão incrível foram esses dias, o quão a gente lembra e tem um prazer e a sensação do privilégio que Deus nos deu de poder estar lá, valeu cada centavo. Cada centavo que a gente investiu nesse passe livre para a gente poder fazer passeios surreais, valeu muito a pena. Então, eu sugiro fortemente que vocês pensem inteiro o Swiss Travel Pass no momento que vocês forem viajar, porque enriquece demais a viagem de vocês e vocês conseguem ter vivências e experiências que para nós brasileiros principalmente são coisas às vezes que a gente só imagina em filme, né? E a Suíça é digna de um roteiro Vale de muito mundo a pena. das fadas mesmo, porque é incrível, assim, realmente é incrível, é uma experiência que te muda para sempre. Se a gente tivesse que indicar um lugar para ir, tipo, só posso ir em um lugar, vai na Suíça. Isso que esse ano a gente ainda vai para a Islândia, enfim, tem outros lugares aí. Mas a Novidades Suíça, vindo por aí. novidades vindo por aí, vídeos no canal, vlogs. Mas é o lugar assim que a gente indicaria porque é perfeito, vale cada centavo. E outro detalhe, o Swiss Travel Pass não tem como parcelar, nem na hora, nem comprando por aplicativo. Tem como parcelar por terceiros? Tem. Mas dependendo, não sei se é confiável Ou- e também fica mais de, às vezes, quase 2 mil reais mais caro. Então, entende que não compensa? Pra gente Talvez- não compensou. Talvez consiga parcelar através da fatura do seu banco. É. Então, por exemplo, eu tenho alguns bancos que não parcelam compras feitas à vista, mas eu tenho outros bancos que parcelam. Então, você talvez vá pagar os juros nessas parcelas, mas talvez você consiga através de algum banco que permita isso. Então, se certifique, caso você queira pagar à vista e parcelar depois na fatura, se certifique que o seu banco faça isso, para que você não leve um talagaço só de uma vez só, Exato. porque acaba não sendo muito, muito bom, né? E outra questão também. Tem ali a primeira e a segunda classe. Tem alguma distinção entre as duas? Quanto a passeios, não. Só é o mesmo desconto para ambas. Só na questão de lugares mesmo. A primeira classe, assim, tanto é que Os assim, ó, lanches também nos trens são lanches. diferentes. tanto a primeira quanto a segunda classe, os lugares são excelentes. A Suíça, assim, ó, é absurdo. É comparar o bom com o melhor. É basicamente isso. É absurdo. Só são lugares que vai ser ali um pouquinho mais alto no trem, às vezes subindo os degraus, assim, ou às vezes até um pouco mais à frente, assim, ó. E os bancos vão ser, acho que vermelhos em vez de azuis. Então, assim, gente, não tem muita diferença, assim. Sinceramente, a gente não viu tanta diferença, Não vimos. porque a gente
os lugares eram realmente extremamente semelhantes em questão de conforto. O que a grande diferença talvez vai ser o acesso a lanches ou a serviços dentro dos trens, que você vai ter um pouco a mais. Isso realmente acontece, mas eu não sei se compensa tanto, às vezes, você pagar o dobro para poder ter algo que talvez não seja o diferencial na sua viagem. Estava falando muito de verão e inverno. Se atentem aos horários. Por exemplo, quem vai na Suíça no verão, ótimo, porque ali tem a questão de escurecer um pouquinho mais tarde. Então a pessoa aproveita mais o dia. Existe a possibilidade de aproveitar mais. Mas para quem vai no outono e ali inverno, fiquem de olho, porque, por exemplo, amanhece muito cedo, acho que umas 5 horas da manhã, amor. Umas 5, 6 horas. E escurece muito cedo. 17, 18, já era. Ali, ó, umas 17h20, 17h30 já tá escurecendo. E, gente, se vocês estão nos Alpes, escureceu, morreu. É tipo assim. Não tem mais o que fazer. Não tem Todo mais mundo o que vai dormir, fazer. todo Mundo vai dormir. Todo mundo acorda muito cedo e dorme lá muito cedo. Então, porque não tem É realmente uma o que cultura fazer. muito diferente, né? É uma cultura muito diferente, assim. Então, aproveitem bem o dia de vocês, se programem. Para quem tá chegando por Zurique, pelo aeroporto de Zurique, é muito fácil. É só descer a escada rolante. A gente tomou, assim, ó, olha, um perdido naquele aeroporto. Batendo cabeça e E era tudo em atravessava e alemão. voltava e subia. E era Tava tudo em na nossa cara alemão. ali. Entendeu? A gente saiu pelo aeroporto, a gente foi até a questão ali de onde tinha os ônibus. Não vão. Só simplesmente. Só descer. Só desçam a escada rolante, que vai ter ali a questão dos trens. E vão pro lado. É o lado direito, né? Ou não, é o lado esquerdo. De quem desce a escada rolante é o lado esquerdo, Isso é o onde lado passa o esquerdo. trem que vai para Interlaken. Então, fiquem ali. Eu acho que é o SB, Zurich, se não me engano. Não lembro. Mas tem ali os vai nomes, ter. né? Vai ter no Os trens ali que você aplicativo. precisa tem os nomes. A linha também do próprio trem. Baixa o Então, aplicativo da SBB. é muito intuitivo, tá? É só realmente você ser um pouco mais atento referente aos horários, as linhas e os nomes dos lugares onde vai parar, que é o normal de qualquer trem no planeta Terra. E outra, o trem parou, tem um botãozinho que se ninguém abrir a porta pra ti, tu não apertar aquele botãozinho pra abrir a porta, tu também não entra. Então fiquem atentos a isso, porque eu nunca vi um vídeo de alguém falando isso, mas é um detalhe tão básico, mas que a Conta gente aqui não o que tinha se aconteceu ligado. contigo. O que aconteceu contigo Do no que? Eu trem. não lembro do que. Que tu ficou esperando e a moça foi. Gente, eu fiquei esperando assim A na moça perdeu porta, a 5 paciência. pessoas atrás de mim. Aí a moça pegou, foi na minha frente dela, apertou o botão e eu. Tem que apertar um botão. Apertem pra. E Isso. a gente ali. Aqui, Aham. E tem. Gente, e isso também tem na Itália, tá? Então, assim, fiquem de um olho. padrão europeu, né? Se a gente for É um pra padrão pensar. europeu. Mas era a nossa primeira vez. É. Enfim. Foi engraçado. Mas foi engraçado. Zurique pra Interlaken é mais ou menos 1 hora, não dá 1 hora, é bem rápido, Acho que dá assim. 1 hora e pouquinho. Dá 1 hora e pouquinho. Até Foi bem quase rápido 2. até, né? 1 hora e meia, provavelmente. Então, fiquem de olho nisso também. A hora que vocês vão chegar no aeroporto, até chegar em Interlaken, se quiser conhecer, ainda andar um pouco na cidade, dependendo do horário também, é uma dica Inclusive, importante. o que a gente falou de ficar em Interlaken é justamente por isso. Porque Zurique é extremamente em cima na Suíça. E todos os passeios de Alpes são tudo para baixo. Então a gente vai indo, a gente vai encontrando Interlaken, Berna, a gente vai encontrando Engelberg, tudo vai passando para baixo de Zurique até chegar em Zermatt e St. Moritz, que são totalmente ao contrário em distância a Zurique. Então, se você quer ir para os Alpes, talvez seja melhor ficar entre esses lugares de Alpes e Zurique do que propriamente Zurique. Porque o tempo de deslocamento de Zurique para esses lugares nos Alpes vai levar 2 horas para cima. Então, pode não ser tão legal caso você queira fazer um tour na Suíça, você ficar somente em Zurique. Às vezes a pessoa fica em Zurique, alguns dias em Interlaken, alguns dias em outros lugares mais para baixo, mas de forma logística, inteligente, é melhor não ficar em Zurique e ficar em lugares mais para baixo de Interlaken e no próprio Alpe em si, nos Alpes em si. Sempre melhor ficar em Interlaken na questão dos Pra Alpes. nós é o nosso lugar, assim. E a gente indica porque é muito bom mesmo, Muito assim, bom. ficar perto de tudo é muito rápido para chegar nos outros lugares, assim, ele conecta tudo. E para quem quer ir para St. Moritz, Zermatt, saiba que é bem longe de Zurique. É bem longe. Se não me engano, acho que 4 horas. 4 E horas. de Interlaken também é basicamente o mesmo horário. Então, não tem 2 como... horas, 3 horas. não tem como fazer, por exemplo, um bate e volta e sem dormir lá. A gente acha que não compensa. Vai dedicar um dia inteiro pra St. Moritz e Zermatt. Se Exato. você não ficar lá, você vai ter que se deslocar, você vai perder umas boas horas nisso.
Em todo caso, vai ter vídeo no canal ali próximo ao final do ano, quando a gente estiver indo lá. E a gente vai mostrar pra vocês tudo, todas as dicas. Na realidade, todas as dicas que a gente tá dando aqui, a gente vai mostrar pra vocês na prática. Que é Até porque pegar o a gente já trem. praticou muita delas, né? Exatamente, por isso que a gente tá falando. Então a gente vai mostrar pra vocês todo o percurso ali até chegar em Zermatt, que é onde a gente vai ficar hospedado também. E curiosidades do local, enfim, pra vocês saberem. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos que virão, porque esse ano terão vídeos incríveis. Vai ter muito vlog na Suíça.